Professor Sérgio Lima. Hoje nós veremos razões trigonométricas. Seno, cosseno, tangente. Primeiro a gente vai relembrar o que é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é uma figura geométrica formada por três lados. Ele possui um ângulo reto, cuja medida é de 90 graus. Principais características. O lado oposto a 90 graus é chamado de hipotenusa. Esse é o maior dos três lados da figura. E os demais lados são denominados catetos. Onde nós temos o ângulo de 90 graus, hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, que na frente do ângulo de 90 graus. Os demais são denominados catetos. Razões trigonométricas. As razões trigonométricas estão relacionadas com os ângulos do triângulo retângulo. As principais são seno, cosseno e tangente. As relações trigonométricas são resultado da divisão entre as medidas de dois lados de um triângulo retângulo. Por isso são chamados de razões. Então temos aqui nosso triângulo retângulo, o ângulo de 90 graus, na frente a hipotenusa, cateto e cateto. De acordo com o ângulo do triângulo, esses catetos terão nomes específicos. Então vamos escolher esse ângulo aqui. Em relação a esse ângulo, esse cateto é adjacente e esse é o cateto oposto. O nome vai mudar de acordo com o ângulo. Se fosse aqui, já iria mudar. Esse seria o adjacente e esse é o oposto. Feita essa simbolização, as razões trigonométricas ou relações de um triângulo retângulo são: seno. O seno vai ser o quê? O cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, em relação a dois lados da figura, que você vai fazer uma divisão, você vai ter seno, cosseno ou tangente. Ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são aqueles que surgem com maior frequência nos estudos das razões trigonométricas, que são ângulos de 30, 45 e 60. Para isso, eles terão valores, tem uma tabelinha aqui, seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Temos o cosseno e a tangente. Esses três ângulos são muito utilizados na parte da razões trigonométricas, 30, 45 e 60. Por isso foi feita essa tabela com os valores deles. Temos também tabela trigonométrica. A tabela trigonométrica apresenta os ângulos em graus e os valores decimais do seno, cosseno e tangente. Essa tabela aqui, normalmente ela aparece nos exercícios, que tem o seno, cosseno de todos os ângulos. Essa é a nossa tabelinha trigonométricas. Vamos ver alguns exemplos. Determine os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo agudo do triângulo abaixo. Então temos aqui triângulo retângulo, com dois ângulos, alfa e beta. A hipotenusa sempre vai ser 5. Agora, o cateto oposto adjacente vai depender do ângulo. No caso aqui, eu tenho hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Por quê? Nós estamos definindo o ângulo alfa. Em relação ao alfa, cateto adjacente, cateto oposto. Seno. Seno vai ser o quê? Cateto oposto ou hipotenusa. Cateto oposto, 4. Hipotenusa, 5. Então, 4 quintos. O 4 está para 5. Cosseno de alfa, cateto adjacente ou hipotenusa. Adjacente é 3. Hipotenusa é 5. 3 está para 5. Tangente, cateto oposto, cateto adjacente. Então, 4 está para 3. Esses valores estão relacionados ao ângulo alfa. Agora nós mudamos para o ângulo beta. Então já mudou. Então nós temos hipotenusa, oposto, adjacente. Então em relação ao beta, o 4 aqui vai ser o cateto adjacente e o 3 o oposto. Cateto seno de beta. Cateto oposto, hipotenusa. Então 3 está para 5. Cosseno de beta, adjacência ou hipotenusa. 4 está para 5. Tangente, oposto, adjacente. 3 está para 4. Então percebe que em relação ao anterior, esses valores mudaram. Por quê?
Mudou o nome do cateto. Em relação a beta, 4 é o cateto adjacente e 3 é o cateto oposto. Valeu? Sabendo que seno de alfa é meio, determine o número de x no triângulo retângulo abaixo. Então temos esse triângulo retângulo onde tem o alfa e o beta. Mas nós temos aqui, ó, seno de alfa. Então a gente vai usar o ângulo alfa. Vamos esquecer o beta aqui. Solução hipotenusa é o lado x e o cateto oposto é o 8. Então nós temos aqui seno, cateto oposto, hipotenusa. Tá? Seno de alfa é 8 sobre x. 8 é o cateto oposto e x é a hipotenusa. Seno de alfa nós temos aqui, ó, vale meio. Então nós temos meio igual 8 sobre x. Multiplicando em x, nós temos x igual a 16. 1 vezes x, x. 2 vezes 8, 16. Então nossa hipotenusa aqui mede 16. Vamos ver alguns probleminhas aqui, tá? Para melhor compreensão. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1000 metros, a altura atingida pelo avião em metros é... Fizemos aqui um esboço, tá, do nosso probleminha. Tá? Então, o solo é plano, o avião está decolando. Tá, formando um ângulo de 30 graus. Ele percorreu 1000 metros. Qual vai ser a altura em relação ao solo do avião? Então, nós temos hipotenusa, cateto oposto. Então, nós vamos achar o seno. Seno de 30, a hipotenusa, o cateto oposto é x, hipotenusa é 1000. Seno de 30 pela tabela vale meio. Tá? Multiplicando aqui, tá, em x. Tá? 1000 x vezes 2, 2x. 1 vezes 1000, 1000. O 2 está multiplicando, vai estar dividindo. 1000 dividido por 2, 500 metros. Portanto, o avião atingiu uma altura de 500 metros. Então, aqui, o que queremos fazer? Tá? O seno de 30, tá? Cateto oposto e hipotenusa. Então, x sobre 1000. Tá, o x é o oposto, 1000 é hipotenusa. Seno de 30 tá, vale meio. Multiplicando em x, 2 vezes x, 2x, 1 vezes 1000, 1000. O 2 está multiplicando, vai estar dividindo. 1000 dividido por 2, 500 metros. Então o avião atingiu uma altura de 500 metros. Uma escada que mede 6 metros está apoiada na parede. Sabendo que ela forma com o solo o ângulo alfa. Tá? Sabendo que cosseno de alfa é raiz de 5 sobre 3. A distância do seu ponto de apoio ao solo até a parede média. Então temos aqui um esboço. Ó. Aqui é o muro, a parede. Tá? A escada está apoiada, uma escada de 6 metros, forma um ângulo alfa. Eu quero ver essa distância aqui. Tá? Então nós temos hipotenusa, cateto adjacente. Então vamos achar o cosseno. Tá? Cosseno vai ser o quê? Tá? X adjacente sobre hipotenusa, 6 sobre 6. O valor do cosseno está dado aqui, ó, raiz de 5 sobre 3. Multiplicando em x, ó, 3 vezes x, 3x. Raiz de 5 vezes 6, 6 raiz de 5. O 3 está multiplicando, vai para dividindo. 6 dividido por 3, 2 raiz de 5. Essa é a altura da parede, 2 raiz de 5 metros. Ao empinar uma pipa, João percebeu que estava a uma distância de 6 metros do poste, onde a pipa engalhou. Renato notou que o ângulo formado pela pipa e a rua é de 60 graus, como mostra a figura. Então aqui está Renata e João, tá? A distância de 6 metros do poste, o ângulo alfa e a altura. Tá? Então temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Tá? Então vou mostrar a tangente. Tangente de 60, que o ângulo é de 60 graus. A altura sobre 6. O cateto oposto sobre adjacente. Tangente
de 60 raiz de 3. Multiplicando em x, teremos. Tá? É como se aqui embaixo, tá, você tivesse o número 1. 1 vezes h, raiz de 3 vezes 6, 6 raiz de 3. Normalmente, em alguns problemas, eles colocam um valor de raiz de 3, que é 1,7. Então, aqui eu tenho 6 vezes raiz de 3. No lugar de raiz de 3, eu vou colocar 1,7. Então, você vai substituir raiz de 3 pelo valor aproximado. 6 vezes 1,7, 10,2 metros. Essa é a altura aproximada do poste. Uma pessoa, tá, encontra um ponto A localizado na base de um prédio, conforme mostra a figura. Tá? A pessoa está no ponto A. Se ela caminhar 120 metros, chegará ao ponto B, onde poderá avistar o ponto C, tá? Formando um ângulo de 60 graus. Então, está no ponto A, vai até o ponto B. Se ela olhar, forma um ângulo de 60 graus. Quantos metros deverá afastar de A, andando em linha reta, sentido AB, para que possa chegar ao prédio ao ângulo de 30 graus? Tá? Então, ele vai andar mais um pouquinho, tá? Para ver o prédio, tá? 30 graus. Qual vai ser a distância, tá? De A até B? Então, primeiro a gente vai calcular, tá? Relação aos 60 graus. Tá? Tangente, tá? Porque tem o cateto oposto e o cateto adjacente. Tá? Se está uma distância de 120 metros, calcular a altura. Tangente de 60, raiz de 3. Multiplicando em x, nós teremos, como se você tivesse, novamente lembrando, tá? O 1 aqui embaixo, tá? 1 vezes h, que é a altura. Raiz de 3 vezes 120, 120 raiz de 3. Essa é a altura do prédio. Tá? Vamos calcular agora em relação ao 30 graus. Tangente, cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos achar aqui o x, que é a distância de A até C. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. A altura nós temos, achamos aqui, ó, 120 raiz de 3 sobre x. Multiplicando em x, teremos raiz de 3x igual a 360 sobre raiz de 3. Tá? Raiz de 3 está multiplicando, vai estar dividindo. Podemos dividir aqui, tá? Então nós teremos, tá, a altura do a distância de A até C, que é de 360 metros. Então, olhando o ângulo de 60 graus, dá uma distância de 120 metros. Se ela andar mais um pouco, formará um ângulo de 30 graus. Qual a distância em relação ao prédio? Tá? Primeiro a gente calcula a altura do prédio usando a primeira figura. Depois a segunda figura. Então daqui de A até o ponto C vai dar 360 metros. Agora é com vocês. Estudar pode não ser o que mais gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que mais gosto. Pense nisso.